Eu gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia, no Evangelho de Marcos, capítulo 8. Versículo de número 34. Marcos, capítulo 8, versículo 34. Nós somos gratos a Deus pelo privilégio de estarmos na casa do Senhor. Muitas pessoas precisariam estar e não estão. Mas você, Deus, te trouxe até aqui. Amém? Marcos 8, 34, e chamando assim a multidão com seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? Porquanto qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar diante de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Podemos assentar. O Senhor Jesus faz duas perguntas neste texto. Primeiro ele diz assim, que para que os homens pudessem pensar que o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, ganhar tudo aquilo que busca e tudo aquilo que quer e perder a própria alma. Nisso, nós somos levados a pensar sobre a questão de ganho e alma. O que nos daria a segurança de termos a nossa alma garantida? Se não o sangue de Cristo, se não esta comunhão que nós temos com o Senhor Jesus. Diga amém. Amém. Nós vivemos aqui nesta terra, e você e eu, nós desfrutamos de muitas coisas. Temos a consciência de nossas necessidades físicas, emocionais. Passamos por situações diversas, boas ou ruins. Mas nenhuma delas nos dá a segurança, seja ela boa ou ruim, da salvação das nossas almas. Porque nós não temos uma alma, nós somos uma alma. E o Senhor Jesus diz: o que é que o homem pode fazer para ganhar a sua alma? O que é que eu e você, o que nós podemos fazer para ganhar a nossa alma? O que o homem poderia dar em resgate da sua alma? Será que o homem poderia dar os seus diplomas, a sua formação? Será que o homem poderia dar as suas reservas financeiras? Será que o homem poderia dar a sua cultura? O que um ser humano daria pelo resgate da alma? Tudo que o ser humano desse pelo resgate da alma não seria suficiente para dar essa alma a segurança e a certeza da salvação. Só o sangue de Cristo pôde nos dar a esperança e a certeza da salvação. Eu quero que você vá comigo em Lucas, capítulo 5. Nós vamos falar nesta noite de um encontro com o Senhor Jesus. Eu gostaria que você analisasse o encontro de Pedro e o seu. E todas as situações concernentes e derivadas desse encontro. Um dia, não sei se foi ontem, ou se faz 10, ou 15, ou 30 anos, você ouviu um chamado. E esse chamado não foi um chamado humano, esse chamado não foi um chamado para fazer isso ou aquilo, foi um chamado para a alma. E aquele dia você sentiu algo diferente dentro de você, você se lembra disso? Eu não sei quanto tempo faz, mas esse chamado ninguém se esquece. Seja este chamado acontecido ontem, o mês passado, ou há 30 anos. O dia em que Deus chamou você, é impossível você esquecer-se desse chamado. O dia em que você ouviu uma voz que falava sobre coisas que você não sabia interpretar, que dizia coisas que você não sabia explicar. Você só sabia que aquela voz se encaixava com as suas necessidades. Você só conseguiu discernir aquela voz como aquilo que faltava dentro do seu coração. E por incrível que pareça, muitos de nós
Eu não sei qual é o fator e qual é a circunstância que temos vivido atualmente. Nós temos nos esquecido a entonação daquela voz, o som daquela voz, a suavidade ou a sublimidade daquela voz. E é importante que nós nos lembremos que aquela voz ainda continua em ativa. Aquela voz continua a nos chamar das trevas para a luz. Aquela voz ainda continua a resgatar-nos de todas as tristezas, abatimentos e confusões que nós, como seres humanos, somos hábeis para provocar em nós mesmos. E eu quero falar dessa experiência que Pedro teve e que um dia também nós tivemos. Lucas capítulo 5, nós vamos fazer uma exegese desse texto. A Bíblia diz assim em Lucas capítulo 5, versículo 1. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Diga, a multidão queria ouvi-lo. Jesus não era buscado porque era um bom preleitor, porque falava de coisas que agradavam os seres humanos. As pessoas queriam ouvir Jesus e apertavam-o, porque ele falava de algo. Ele tinha uma linguagem que ninguém possuía. Ele falava de um assunto que ninguém dominava, somente ele. Ele falava do Pai, ele falava do céu, ele falava da vida eterna, ele falava dele, ele falava de vida. Um assunto que ninguém tinha litígio dentro dele. E a questão é, o quanto eu e você ainda temos dentro do nosso coração essa sede e esse desejo pelas palavras do nosso Cristo. Essa é a grande pergunta que inicialmente paira neste primeiro versículo do capítulo 5. O quanto eu preciso e tenho, estando apertado em meio à multidão, estando em situações às vezes difíceis, complicadas, mas eu enfrento qualquer situação para ouvir a voz dele, para saber o que é que ele diz para mim. O quanto de nós temos estado interessado em saber o que é que Deus fala, em conhecer a direção dele, em conhecer quais são os verbos que Deus tem usado, porque Jesus Cristo é o verbo de Deus. A multidão o apertava. E sobre o que Jesus falava? Jesus falava sobre muitas coisas. Jesus falava sobre fé, Jesus falava sobre amor, Jesus falava sobre vida, Jesus falava sobre pecado. E eu quero relembrar com você, em João, uma das palavras que Jesus dizia. Se você não quiser abrir comigo, não precisa. A palavra do Senhor diz em João capítulo 6. E Jesus uma vez estava falando sobre comer a carne, beber o sangue, fazer parte da vida dele. Sabe essas questões complicadas? Quais são as coisas complicadas para nós hoje em dia? Humildade, abnegação, renúncia, virar a face, se tornar uma outra pessoa. Aderir os mandamentos de Deus como regra oficial da nossa vida. São assuntos complicados. São assuntos que muitas vezes nós não gostamos de ouvir. E a multidão se aglomerava aqui nesse episódio, diante do Senhor Jesus. Ele dizia assim em João 6,54, quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia. O que é que esse homem está falando? Está falando de algum canibalismo? É isso que ele está falando? Do que ele está falando? De gente que come gente? Do que ele está falando? Que eu tenho que virar a face? Quando eu sou humilhado, que eu tenho que andar a segunda milha, que eu tenho que fazer a vontade dele, principalmente quando a vontade dele é contra a minha vontade? Do que ele está falando? Eu não quero um evangelho assim. Eu quero um evangelho liberal, que me ensine, que me dê autoconfiança, que me dê uma situação firme, desembaraçada, para que eu seja eu mesmo. O que esse evangelho está falando? Que eu não posso ser eu mesmo, que eu não posso ter mente, que eu não posso pensar, que eu não posso fazer a minha vontade. Eu não estou entendendo esse evangelho. O evangelho de Jesus Cristo, não é agora que ele não é compreendido, há muito ele não foi compreendido. Muitos de nós não compreendemos o evangelho do Senhor Jesus, porque nós não nos
Nós não conseguimos compreender o que é que Ele pede para mim, o que é que Ele pede para você. São coisas que às vezes fogem do nosso planejamento, são coisas que às vezes fogem da nossa compreensão. E Jesus falava sobre a vida dele dentro do ser humano, sobre o viver dele, e ele dizia assim: porque a minha carne verdadeiramente é comida e meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne, bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai. Assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais que comeram maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. E o povo não entendia. E as palavras de Jesus não eram concernentes ao viver diário. Eles não conseguiam assimilar, eles não conseguiam colocar em prática, meio parecido com o nosso contexto da nossa atualidade. Nós ouvimos falar de Jesus, ouvimos falar dos seus mandamentos, mas não existe em nós abertura suficiente para dar entrada a esses mandamentos. E a Bíblia diz que alguns discípulos, versículo 60, ouvindo isso, disseram: esse discurso é muito duro para nós. Nós não conseguimos entender, não conseguimos compreender, quem é que pode ouvir? E Jesus, sabendo de tudo aquilo que murmuravam, e sabiam que isso escandalizava, versículo 62, 63, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita, diga amém. Você faz tanta coisa, você faz tanto sacrifício, você se mata por conta das coisas da carne, das coisas desta vida. E quando o Senhor Deus pede para você algumas questões, algumas abnegações e alguns sacrifícios para a sua eternidade, para a sua alma, para a sua vida, você acha tudo tão difícil, tão complexo e tão complicado. Você já parou para pensar quanto tempo você investe nesta vida? Você já parou para pensar o quanto de você investe nessa vida secular que já passou-se 10, 15, 20, 30 anos, alguns já muito mais, e você está cada vez mais perto da sua morte ou redenção, e existe pouco investimento de nossa parte em nossa vida espiritual, porque nós achamos muito difícil. Queremos pegar daquilo que é espiritual e investirmos em nossa vida natural. Mas quanto é difícil para nós pegarmos daquilo que é natural do nosso tempo, graça, vida, poder, compreensão, dedicação, e investirmos em nossa vida espiritual. Somos investidores naturais. Você trabalha bem e não mede esforços para alcançar o que você quer. Você luta, você briga para que você faça e aconteça. Mas quando diz respeito à sua vida espiritual, tudo é muito complexo, tudo é muito difícil, tudo está muito fora do seu alcance. E eles acharam muito difícil. E Jesus Cristo vê eles se dispersando, indo embora. E Jesus olha para os seus discípulos. O versículo de número 67, então disse Jesus aos 12, vocês também querem ir embora? Vocês querem se retirar? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras. Sabe o que Jesus tem? A palavra. A palavra que nós desprezamos, a palavra que nós não queremos na íntegra, a palavra que nós muitas vezes achamos pesada demais, achamos dura demais. Esse é o nosso contexto da atualidade. Muitos discípulos estão dispersos dentro da igreja, muitos discípulos lotam a igreja, estão totalmente distante da palavra. Volta comigo, você que saiu, em Lucas capítulo 5. Os escritores hebreus dizem em Hebreus capítulo 5, vós já deveriam ser mestres pelo tempo, mas vocês não conseguem comer alimento sólido, vocês vivem de leite. O apóstolo Paulo, fazendo uma menção sobre isso também em Coríntios, ele disse que o povo comia, mas os crentes bebiam leite, não podiam alimentar-se de carne nem de alimento sólido. A palavra que resolve os seus problemas, que resolve a sua vida, não é esse A, E, I, O, U que você conhece. Você precisa melhorar. Você precisa buscar mais. Você precisa se aplicar em querer mais de Deus, em esbarrar na multidão,
para querer o verdadeiro evangelho. Paulo falava que iria existir o falso evangelho, o falso Jesus, o falso espírito e a falsa igreja. E nós temos vivido esse tempo, onde as pessoas têm buscado facilidades no evangelho, buscado no evangelho condições que lhe dê condições melhores de vida. Mas Jesus Cristo não foi enviado para isso. Jesus Cristo foi enviado para que nos desse vida e vida eterna. E Jesus estava naquela praia e a multidão o apertava para ouvir a palavra. A questão é a palavra de Deus na íntegra, genuína. O quanto nós amamos esta palavra. Você pode e eu posso ter do Senhor, porque Deus é maravilhoso, Deus é o Deus da graça. Você pode passar por esta terra abençoado, tendo mesa farta, andando com os melhores carros, vivendo em melhores casas, e a sua eternidade você passar no inferno. Você passou sua vida dentro de uma igreja, vivendo os benefícios que essa graça oferece, mas você não o conheceu, você não entendeu, você desertou, mesmo corporeamente presente, você sempre esteve longe, longe do que ele queria, longe do que ele amava, longe do que ele buscava para você, longe do que ele planejou para você. Essa é a questão, essa é a questão. O que salva a sua alma não são as suas bênçãos. O que salva a sua alma não é aquilo que você tem retirado dele, as virtudes que você tem retirado, prosperidade, saúde, uma família abençoada, inteirinha. Não, o que salva a sua alma são as palavras que vêm dele. E é aquilo que ele quer para você, é aquilo que ele gosta para você, é aquilo que ele planeja para você. É isso que salva a sua alma, é isso que vai trazer a vocês dois, você e o seu Cristo, a intimidade necessária de quando ele olhar para você e dizer assim: filho, filha, fostes fiel no pouco, entra para o gozo do teu Senhor. Não é porque você é abençoado que você é salvo, meu irmão. Não. Existe muita gente abençoada, feiticeira, abençoada, idólatra, muita gente que desfruta do bem desta terra. Você precisa aprender a separar as duas coisas. A Bíblia diz assim no versículo de número 2, Lucas 5, versículo 2. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Uma noite ruim de pescaria. Você lembra quando você foi achado por Jesus Cristo? Foi depois de uma noite ruim. Foi ou não foi? A noite que tinha acabado com o seu casamento, a noite que estava levando você à falência, a noite que estava te cobrindo de trevas, a noite que te conduzia à miséria. Todos nós fomos atraídos a ele por algum tipo de interesse. Todos nós. Alguns por serem salvos de suas crises, de suas demências, de suas trevas, de seus caos. Outros salvos de um casamento destruído, de uma vida financeira comprometida. Enfim, todos nós estávamos lavando redes quando ele se encontrou conosco. Foi ou não foi? Estava ou não estava lavando rede? Uma noite ruim. Você lembra da sua noite ruim? Você lembra das trevas que te cercava? Você lembra que se ele não chegasse na sua vida naquele momento, não teria tido chance para você? Você consegue reconhecer a chegada dele como a coisa mais importante que aconteceu na sua vida? Você consegue identificar isso? Que o dia que ele chegou na sua vida foi a coisa mais importante que aconteceu com você? Você consegue reconhecer isso? Que o dia que ele chegou na sua história foi o dia mais importante da sua vida. E outros dias vieram, outros dias abençoados, outros dias construídos, outros dias regado de muita coisa boa, mas nenhum dia é tão importante como aquele. Quando você olhou e fez aquela oração tão sincera do seu coração, e aquele dia você o encontrou.
Diga aí, eu lavava as redes. Você não pode se esquecer disso, sabia? Você não pode se esquecer de como você estava quando Ele te pegou. Ele te pegou pela ponta dos dedos. Se não fosse Ele, como é que você estaria hoje? Se não fosse Ele, onde você estaria hoje? Mas o diabo trabalha assiduamente para você se esquecer disso. Ele faz você se envolver com a vida cristã, que hoje não deixa de ser uma situação de sociedade, de tal maneira que você se esqueça, naquele dia, o quão sujo você estava, o quão perdido, o quão abandonado, o quão sem vida, o quão sem saída e quão sem solução. Se tirar Ele de você, você não fica naquela condição, você fica pior. Ele é tudo que você possui de melhor que o céu tinha e que o céu ainda tem. Ele na sua vida é melhor que as bênçãos que vieram após Ele. Ele na sua vida é melhor que qualquer outro dia. Tão maravilhoso e tão gostoso de se viver. Os discípulos ali na praia lavando as redes porque tinham tido uma noite ruim, uma noite sem pescaria. E ele olha para eles, versículo 3, e entrando num dos barcos, certamente pediu, escolhe o barco de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. Um barco emprestado. Queria que você imaginasse a situação de Pedro, frustrado, cansado, trabalhando a noite inteira, e ali ouvindo Jesus falar. Quando você veio para Jesus, você lembra o tempo que você passou, onde o problema continuou? Às vezes as pessoas não conseguem entender a obra que Deus faz. Deus não tem pressa de acabar com o seu problema. Não. Você tem pressa, eu tenho pressa. Mas o problema é o fogo, é a fornalha que vai moldar. Só pode apagar o fogo quando a obra estiver pronta. Deus não tem pressa de acabar com o seu problema. E Pedro, cansado, frustrado, afasta-se um pouco da praia, e ali sentado, e Jesus falando, e ele ali ouvindo Jesus falar. E eu queria falar com você sobre a necessidade da palavra antes de qualquer milagre. Pessoas que se convertem por milagres se tornam dependentes de milagres. Existem pessoas que quando elas não estão recebendo algo novo de Deus, a vida espiritual delas fica abatida, fica à mercê. Elas só conseguem ter uma vida espiritual assídua e boa quando elas estão vendo operações, quando elas estão recebendo milagres. Isso é ruim, porque isso não é conversão, isso é mercenarismo. A Bíblia diz assim que Pedro ouvia Jesus falar e as palavras do Senhor estavam moldando e estavam encaixando-se e estavam entrando no coração de Pedro. Cansado, frustrado, pensando o que seria, eu poderia estar em casa, dormindo, planejando, fazendo um outro esquema. Diga, eu preciso conhecer qual é a importância de ouvir a palavra de Deus. Quando as pessoas chegam à igreja cansadas, elas não querem a palavra, elas querem descanso. Quando elas chegam com o problema, elas não querem a palavra, elas querem a solução. É um sistema imediato e mecanismo que o céu não consegue adequar-se a isso e nem nunca adequará. As pessoas chegam dentro das igrejas querendo a resolução e a solução para os seus problemas, mas Deus quer salvar-lhes as almas, quer resgatá-las do inferno, quer resolver a questão geradora de problema, que é o ser humano, que é o pecado, que é a iniquidade, que é a concupiscência. Hoje as pessoas buscam a Deus como aquele Deus que soluciona os seus problemas e tem que ser rápido, e se não deu numa igreja vai na outra, e se não deu num missionário vai no outro, e se não deu num benzedor vai no outro.
É assim. Porque as pessoas, elas não conseguem entender o plano de Deus e o propósito de Deus. Quer livrar o ser humano de si mesmo, daquele ser caído, daquelas doenças e enfermidades que os conduzirá mesmo abençoados, mesmo alcançados pelos milagres, ao caos e consequentemente ao inferno. E elas não conseguem entender isso, sabe? Andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Quando Deus chama você para Ele, em primeira instância Ele não quer resolver teu problema, não. Ele quer resolver o problema, o cerne do problema, que é você. Ele quer mudar você, Ele quer transformar sua mente, Ele quer curar suas feridas, Ele quer resolver os problemas da sua alma. Por quê? Porque Ele sabe que a bênção que Ele vai te proporcionar dura pouco. A sensação de abençoado, a sensação de compromissado dura pouco. E logo que a bênção se tornar algo natural, você voltará a manifestar aquele eu antigo, aquela pessoa antiga. Mas Ele sabe que se Ele mudar o seu coração e o seu interior, poderão vir vales e desertos, poderão vir bênçãos, e você não se perderá. E Pedro, mesmo cansado dentro daquele barco do qual Jesus escolhera para estar, ouvia Jesus. Um dia Jesus entrou no seu barco. Amém? E seu barco, vamos lá dizer, não era aquele barco, nem o meu, né? E Ele quis entrar no barco da sua vida. Por quê? Porque você precisava dele. Porque eu precisava dele. Porque eu ainda continuo a precisar dele. Porque você ainda continua a precisar dele. Jesus poderia ter chamado e ter se dedicado. E olha que não foi pouca dedicação para te trazer até aqui. Quantos perdões, quanta misericórdia, quanta graça, quanta paciência. Deus é longo. Quanta paciência Deus já teve conosco. Quanta paciência. E não foi pouca, não, foi muita. E existem muitas pessoas que seriam muito mais produtivas do que eu e você se nós tivéssemos recebido tal investimento. É verdade ou não é? Quantas pessoas seriam muito mais produtivas do que eu e você se tivessem recebido o investimento que eu e você receberam? É ou não é? Mas Ele está aí insistindo conosco, tentando conosco, nos empurrando, nos levantando, nos carregando, nos ensinando a caminhar, nos ensinando a andar. A persistência dEle, a insistência dEle em acreditar, em confiar a nós o melhor. E quando Ele faz algo por mim, por você, Ele não coloca algo secundário, Ele não investe algo secundário, é tudo de primeira linha. Mesmo que nós não sejamos tal para com Ele, para qual os investimentos dEle, Ele coloca o melhor. É o melhor para mim, é o melhor para você. E ali Pedro naquele barco, ouvindo o Senhor falar, assim como eu e você. E a primeira coisa que tem que acontecer conosco é a paixão pela palavra. Um cristão que não é apaixonado pela palavra não consegue chegar ao céu. Você tem que ser apaixonado pela palavra de Deus. Você tem que amar a palavra de Deus mais do que tudo na sua vida. A Bíblia diz assim, no versículo de número 4. E quando acabando de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Diga, agora vem o milagre. Ao mar alto, não era hora. O pescador sabia que não era a hora ideal para pescar, que não era o momento. Mas quem disse que ele precisa de momento? Quem disse que ele precisa de hora certa? Quem disse que ele anda dentro dos trâmites humanos? É isso que nós precisamos entender. Nós fazemos os nossos organogramas, os nossos planejamentos, a nossa agenda. Queremos encaixar o céu dentro, queremos encaixar Jesus dentro, queremos limitar o Santo de Israel. Não tem hora, não tem momento, não tem situação. Pedro, quem sabe, olha para ele e fala assim, mas se fosse a hora que ele tivesse entrado no barco, até teria tido uma chance
de alguns remanescentes de peixes a gente pegar. Mas agora, com esse sol desse jeito, de que maneira? Mas quem disse que Jesus precisa da contribuição do tempo? Quem disse que o Senhor precisa de alguma vantagem humana, de alguma habilidade humana? Como nós somos tolos, irmãos. Como nós resumimos Deus na nossa incompetência humana, nos nossos trâmites medíocres. Como nós, mesmo depois de termos visto milagres, obras feitos do nada, não tinha nada e Ele fez, não tinha chance e Ele operou. Parece que nós sofremos de amnésia quanto às obras, ao invés de nós crescermos, ao invés de nós termos memória para nos lembrarmos, me lembro daquela época onde isso, e não tinha chance e Ele fez. Eu me lembro daquele momento onde eu pensava, onde eu achava, onde todos achavam e Ele fez. Parece que nós sofremos de amnésia aos milagres. E não havia chance, nem havia oportunidade, nem havia condições. Versículo 5, respondendo Simão, disse-lhe: mestre, alguém que falava bem, alguém que tinha um bom discurso, uma boa oratória, alguém que falava de coisas totalmente diferenciadas. E ele diz: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Diga comigo: maldito o homem que confia no homem. Se em sua vida houvesse menos ansiedade, menos cansaço, menos dedicação. E no lugar dessas coisas, ansiedade, cansaço e dedicação, você colocasse um culto a mais, leitura da palavra e oração, você teria porção ao quadrado de sucesso do que você tem. Diga amém. Amém. Nós hoje temos vivido um tempo de crentes cansados, sobrecarregados, que contam com o braço, que contam com a força da carne. Eles, quando são abençoados, reconhecem hipoteticamente Deus e os seus milagres, hipoteticamente, porque inconscientemente ou até conscientemente, eles atribuem os seus milagres e as suas bênçãos como esforços humanos. E se você for dizer a eles dizem: não, eu reconheço 100% Deus. Mentira, mentira. E eles até, às vezes, se fazem acreditar, mas provam que reconhecem a Deus quando surge um problema. Quando surge um problema, a primeira coisa que eles fazem não é orar nem buscar a direção de Deus. É conscientemente, inteligentemente pensar: o que é que eu vou fazer agora? Então, é prova de que confiam nas próprias mãos. Se você trabalhasse um pouquinho menos e orasse mais, se você se cansasse menos e viesse um pouco mais ao culto, à igreja, buscar a Deus, cultuar ao Senhor, se você ficasse menos ansioso, menos temeroso, mais crente, você teria porção ao quadrado de sucesso. Mas você optou por outra coisa? Trabalho, cansaço, não tem tempo, a saúde vai indo embora, e é trabalho, e é desespero, aí chega no culto, cansado, sobrecarregado, não tem tempo, não tem coração, não tem mente para adorar, para buscar, para se entregar, porque você já tem dono. Como é que você vai dar a alguém algo que você não tem? Como é que você vai dar a Deus o seu coração se Ele não mais te possui e você não o possui? Seu coração é da sua vida. Sua vida é de seu trabalho. Você não tem nada para entregar para Deus porque você não mais se pertence. Você é da sua azafama, da sua correria, do seu dia a dia, de sua agenda lotada. Você não tem tempo mais para você, que dirá para Deus. E você vai entregar o que para Deus se você não tem mais nada para entregar? Nem você mais é seu. Se você parasse hoje, você pensa: se eu parar hoje, a minha vida para. Se eu parar hoje, eu vou perecer.
Se eu parar de trabalhar, eu vou morrer de fome. E aí você se esquece que quem te sustenta é muito mais do que tudo isso do que você vive. Você não é mais seu. E você vai entregar o que para Ele? Pedro disse, trabalhamos a noite toda e nada apanhamos. Quantas pessoas teriam muito mais sucesso, seriam muito mais prósperas, se orasse um pouquinho mais e se desgastasse um pouco menos. Diga comigo, nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. Quando você está trabalhando, você está trabalhando. Quando você ora pelo seu trabalho. Quando você descansa, você está trabalhando e você não se desliga. Quando é um trabalho, para alguns é o trabalho, para outros é a família, para outros é o problema. E assim nós vamos de ídolos em ídolos e preocupações em preocupações. E cada vez caminhamos mais em direção oposta à direção de Deus. É mentira o que eu estou dizendo? Versículo de número 5, parte B. Mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Se vivêssemos mais por causa da palavra, pela palavra, amando a palavra, vivendo a palavra, obedecendo a palavra, as nossas vidas seriam diferentes. Diga amém. Amém. Deixa eu te fazer uma pergunta que há muito tempo eu não te faço. Se você morrer hoje, o que você vai levar? Por exemplo, se estiver marcado a sua partida desta terra e deste mundo para a eternidade. Hoje, à meia-noite, um exemplo. O que você vai levar? Você vai levar alguma coisa? O seu cônjuge, se for jovem, em 3 anos, ele já está com outra pessoa. Alguns mais recentes, 3 anos é uma margem assim, né? Seus filhos lembrarão você com muita saudade, mas depois virão outras coisas, porque jovem e vida é uma coisa interessante, lembrarão de você com saudade, mas também você ficará no passado. E aí você percebe que você gira em torno de tudo e você perde o que é mais importante. O que é que você tem feito pela sua alma? O que é que você tem feito pela sua eternidade? Você percebe que você faz uso da sua vida espiritual para a sua vida natural? Que você busca Deus para ser abençoado, que você busca Deus para ficar longe de problema, que você busca Deus para ser alguém próspero, e você não tem usado o seu corpo, mente, habilidade para fazer um futuro lá em cima. Um futuro lá. É um futuro lá. O que você tem lançado para lá? Jesus disse: granjeai tesouros no céu, onde a traça, a ferrugem não consomem, os ladrões não roubam. No céu. Sobre a tua palavra lançarei a rede. Que a partir de amanhã, seu trabalho, sua vida, sua família, sejam sobre a palavra. Que todas as redes que você for lançar, não seja por conta de sua habilidade, inteligência, esforço, mas seja sobre a palavra de Deus, que tem sido esquecida, ignorada, deixada à mercê. A palavra de Deus, por quê? Porque se você continuar em cima de seus esforços, de sua inteligência, de sua habilidade, você se cansará, ficará esgotado, e quando chegar diante de Deus não vai ter nada para oferecer a Ele, como muitos de nós às vezes temos estado. Versículo de número 6. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. Olhe para o seu irmão e diga assim: cuidado para não romper redes. Eu quero que você vá comigo, fique aberto aí em Lucas, em Deuteronômio capítulo 8. Sabe, irmãos, muito cuidado com as bênçãos. Existem pessoas, eu vou dizer novamente, esses dias eu disse e vou dizer novamente, que se não fossem tão saudáveis, seriam mais crentes.
Existem pessoas que, se não fossem tão bonitas, seriam mais crentes. Existem pessoas, Deuteronômio capítulo 8, que se não fossem tão inteligentes, seriam mais crentes. Cuidado com a bênção. Ela tem que ser uma bênção do começo ao fim, e não uma maldição. Quando você começa a usar a sua bênção para se afastar de Deus, ela não é mais uma bênção na sua vida. A Bíblia diz em Deuteronômio capítulo 8, versículo de número 12, para não suceder que, havendo tu comido e fores farto, e havendo edificado boas casas e habitando-as, e se tiverem aumentado os teus gados e os teus rebanhos, e se acrescentar a prata e o ouro, e se multiplicar tudo quanto tens, se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus. Diga: coração elevado. O que é que Deus quis dizer com coração elevado? Seu coração deve estar, como dizem os antigos, com o pé no chão, sóbrio, equilibrado, não elevado, abduzido, sucumbido pela soberba. Não permitir que as bênçãos e as coisas te deixem confortável ao ponto de você não sentir mais necessidade de clamar, de orar, de buscar. Quando você é pobre, você orava. Quando você tinha necessidade, você orava. O que é que mudou? Será que Deus tem motivo para se arrepender de ter te abençoado? Quem daqui era pobre, não tinha nada e orava muito mais, vinha muito mais à igreja, vinha debaixo de chuva, podia fazer sol de noite e ele vinha à igreja. Mas hoje abençoado não tem mais pique, não tem mais tempo. O que aconteceu? Suas bênçãos tomaram conta do valor de Deus. Deus não vale mais nada para você. É isso, irmãos. O que é que Deus vale para mim? O que é que Deus vale para você? Nada. Porque as bênçãos, as proezas, os milagres são muito mais e muito maior. E os crentes têm vivido nessa prosperidade. E o que Deus tem feito? Nada. Nada. Deus tem visto os crentes prósperos se distanciando do céu, se distanciando da palavra. E o que Deus tem feito? Nada. Porque eles merecem o lugar para onde estão indo. Porque viraram as costas para aquele que os amou quando eles não tinham nada, não podiam nada, e estavam fadados à destruição. Se esquecer de Deus é a pior loucura que um ser humano pode fazer. E às vezes você pensa que por vir aos domingos à igreja você está se lembrando de Deus, mas a semana não tem um dia. A semana tem 7 dias. O que você faz com ele na segunda? E na terça, e na quarta, e assim os dias que se vêm? Faz com Deus, ignora, esquece. Você é alguém ocupado, preocupado, com problema ou sem problema, abençoado ou aflito? Ei, meu irmão. A Bíblia continua dizendo assim, versículo 14, se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Foi de lá que ele tirou você e eu, que te guiou por aquele grande e terrível deserto. Lembra do grande e terrível deserto que você passou? No início de tudo, quanta dificuldade, quanto problema. Mas você era fiel. O carro quebrava, você vinha a pé, de ônibus. Você fazia qualquer negócio por causa de Deus. Se você tivesse partido naquela época, não seria um mau negócio, não é mesmo? Se você morresse naquela época, você ia chegar no céu e você ia ouvir dele: filho, você teve tão pouco do que os homens têm, e você foi fiel no pouco, você me buscava, me amava, entra. E será que agora você ouviria o mesmo? Porque você não tem mais o pouco, você tem o muito. Você tem muito da graça, muito do perdão. Você é inteligente, você é reconhecido, você é abençoado. Mas onde é que está Deus na sua vida? E aí o Senhor olha e diz assim, versículo 15:
que te guiou por aquele grande e terrível deserto de serpentes ardentes, escorpiões, de terra seca em que não havia água, e tirou água para ti da rocha pederneira, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheceram, para te humilhar, para te provar, para no fim te fazer bem, e digas no teu coração, a minha força e a fortaleza da minha mão me adquiriu este poder. Quando é que um crente diz isso? Quando ele tem tempo para tudo na vida dele, menos para Deus. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirires riqueza. Diga amém. Amém. Para confirmar a sua aliança que jurou aos teus pais, como se vê neste dia. Deus fez uma aliança com você. Amém? Amém. Ele cumpriu a aliança, amém? Amém? E você cumpriu sua parte? Lembra no dia do seu batismo? Um cordeiro levado ao matadouro. E te perguntaram, você, mais ou menos assim, você ama Jesus? Amo. Você promete amá-lo, honrá-lo e servi-lo todos os dias da sua vida? E você, consternecido, quebrantado, disse sim. Você está cumprindo a aliança? Deus cumpriu a aliança. Não falhou em nenhuma das promessas que Ele te fez. Nenhuma. Ele tem te amado, te abençoado, te sustentado. Ele tem te levado ao mar alto, tem te ensinado a pescar, tem te ensinado a prosperar. Só que você não pode deixar a rede se romper. Você não pode deixar a bênção te destruir e te afastar dele. Lucas capítulo 5, volte comigo. Versículo 7. A bênção de Jesus foi tanta na sua vida que até as pessoas que te cercaram foram alcançadas por ela. Foi ou não foi? Muita gente foi abençoada pela bênção da sua vida. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. Quando um cristão é abençoado por Deus, lembra? Dos milagres que Deus realizou, que aquilo foi algo que abençoou a família, abençoou as pessoas que te cercavam. E foi uma bênção, não foi? Quando Deus faz uma obra na vida de alguém, essa obra ela emana de tal maneira que ela alcança as pessoas que estão ao seu redor. Versículo de número 8. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Essa é uma consciência que um dia esteve e tem que continuar estando todos os dias na sua vida. O primeiro progresso aqui, vamos dizer assim, espiritual, foi esse aqui. O que Pedro disse agora é a verdade dele. Tudo aqui foi Deus quem fez, até agora. Foi o Senhor quem deu a palavra, o Senhor quem o levou ao mar alto, foi o Senhor quem deu as redes cheias, e coube a Pedro dizer, eu sou pecador. Espanto e temor. Você ainda tem esse temor por ele? De olhar para ele e dizer, eu não sou nada, eu não tenho nada, e eu não posso nada sem ti. Ou será que nós temos pensado que as bênçãos têm sido tantas, que nós temos se ocupado tanto com os barcos cheios de bênçãos, cheios de grandes coisas, que temos nos esquecido que abençoado ou não, continuamos humanos, abençoados ou não, continuamos precisando dele, dependendo dele, e continuamos humanos, e continuamos tendo miséria, e continuamos muitas vezes, alguns muito mais, no pecado e pecando. Sua bênção não diminui do que você fez. Será que as nossas bênçãos têm nos tirado a consciência
de quem somos diante dele. Qual foi a última vez que você dobrou o seu joelho no chão, dizendo: miserável homem que sou, ó Deus, olha para mim e vê aquilo que em mim tem te entristecido, aquilo que em mim tem ferido o teu coração, tem magoado os teus olhos. Ó Deus, limpa-me, livra-me, lava-me, porque eu não quero ser reprovado pelos teus olhos. Qual foi a última vez que você confessou sua miséria, confessou o que você sentia antes mesmo que alguém soubesse? Qual foi a última vez? Será que nós temos perdido a noção de quem somos? Ou será que nós só vamos lembrar de como somos quando nós estivermos numa cama de hospital, ou então na sua própria cama, ardendo em febre ou doente, ou você olhando para um filho ou para alguém querido, enfermo e doente? Você vai lembrar que seu dinheiro não compra a saúde, você vai lembrar que a sua bênção não faz nada por você, mas que o abençoador, que Deus é a sua força e que Ele é o seu refúgio. Quantas coisas tem nos feito esquecer que nada somos, que somos ínfimos, e que vamos carregar sobre nós uma mediocridade constante, enquanto estivermos detidos nesse corpo. E tudo que existe é por conta dele, e tudo que esperamos é por causa dele, e tudo que sonhamos e anelamos é por causa dele, por causa dele. Só por causa dele. Será que você consegue ainda reconhecer? Ou será que você está tão longe do espelho chamado Cristo, que você não consegue mais saber quem é você? Você sem Ele não é nada. Você sem Ele não pode nada. Se hoje Ele disser para você: amanhã você perde tudo, você perde tudo. Se Ele disser: amanhã eu te tomo tudo, Ele te toma tudo. Ele é Deus. Você, se lembrando ou não, Ele é Deus. E Ele quer ser visto, reconhecido, amado e servido como Deus. As bênçãos dEle não pode tomar conta do lugar dele. Pedro, podendo divertir-se, alegrar-se com toda aquela quantidade de peixe, dobra o seu joelho no chão e diz: Senhor, afasta-te de mim, o que é que eu tenho a ver contigo? Eu sou pecador. Você se esqueceu disso? Você se esqueceu que você e eu não somos dignos nem merecedores do que nós temos? Nós não somos dignos dos filhos que temos, não somos dignos das bênçãos, das promessas que temos. Tudo é pela graça dele, é a misericórdia, é o favor dele, é o amor dele, é o cuidado dele. Ele olhou para você e te amou e disse: eu vou fazer bem ao meu filho. E agora os filhos que ele gerou, os filhos que ele abençoou, estão virando as costas para ele. Não se esqueça de onde Ele te tirou e nem quem você é. Já passamos por situações que triscamos a destruição, e Ele foi lá e te resgatou e me resgatou da destruição. A conversa continua. Eu vou dizer antes de passar adiante: não ache que você é o que você tem. Não. Um vaso da espessura de um fio de cabelo. Um fio de cabelo. Se ele der problema, você volta a usar fralda, babar e ser dependente. Um vaso da espessura de um fio de cabelo seu. Não confunda as coisas. Não faça isso. Seja agradecido. Eu sou agradecido. O que você faz para dizer que é agradecido? Sua vida prostrada, seu querer, seu amor, sua dedicação. Não vou pecar, por quê? Porque tudo que eu tenho eu devo a Ele. Mas agora eu sou bonito. Antes de eu encontrar Ele, eu era meio desarrumado, mas agora eu tenho dinheiro, estou ajeitado, bem vestido. Então você está usando a bênção que Ele te deu para vínculo, para caminho do pecado. Que isso? Isso é loucura, não faz isso não.
Você era pobre, não sabia nem falar, tinha vergonha das roupas que tinha, agora está bem arrumadinho, está ajeitado, está se sentindo, então agora pode pecar com os meios que Ele te deu. Não brinca com Deus, não faz isso com Ele. Não faz isso com Ele. Não faz isso. Não faz isso. Lembra de onde você saiu, lembra de onde Ele tirou, lembra quem você era, ninguém olhava para você, ninguém dava um tostão furado por conta de você. Ele foi lá, investiu tudo, acreditou, confiou em você e te trouxe onde você está. É para a glória dEle, do louvor dEle e favor dEle, graça dEle. E aí você tem que reconhecer isso, hein? Se apartando do pecado, vivendo em santidade, sendo um cristão, um servo. Sou pecador, Senhor. Versículo 9. Pois que o espanto se apoderara dele de todos os que com ele estavam por causa da pesca de peixe que havia feito. Teu irmão ainda está espantado? Olha para o seu irmão, vê se ele está espantado. E olha que a pesca dele não é pouca não, hein? Quantos aqui, a única coisa que era para ter dele era uma lápide no cemitério dizendo aqui jaz. E está aí fortão, andando, comendo, bebendo, por conta de quem? Dele. Você tem que ficar espantado. Espantado, dizendo, não acredito onde Ele me trouxe, olha o que Ele fez na minha vida, olha o que Ele tem me dado. Espantado. Você ainda tem espanto, meu irmão? Você ainda tem esse espanto? De olhar e dizer, Deus, eu não sou digno, eu não mereço, eu cheguei até aqui, recebi o que eu tenho, porque o Senhor é bom, porque eu não sou nada sem o Senhor. Se você perdeu esse espanto, você ganhou outra coisa, chamada soberba. Está cheio de si. Você tem que ficar espantado. Você olha a sua mesa farta, a sua geladeira, você fica espantado. Você olha os seus filhos saudáveis e a vida deles andando concordemente planejado, você fica espantado. Você vê seu trabalho, você vê sua vida, você fica espantado. E você olha e diz assim, Senhor, eu não quero me livrar desse espanto, porque o Senhor é Deus na minha vida. Tem gente que trocou o espanto por soberba. Nem lembra mais. Está na bênção como se fosse o dono da bênção. Está na bênção como se fosse Ele o legislador. Humilha um, desfaz do outro e vai. O tempo está contado. É a taça, né? Lembra a questão da taxa dos amorreus? Quanto que falta? Falta uma gota. E aí? Tem gente que está com a taça cheia, só falta um gole e ele não sabe. Aí derramou, pronto, aí derrama tudo. Hein, meu irmão? Reconheça Ele. Ele é o dono, Ele é o Senhor, Ele é o absoluto, Ele é quem tem te dado saúde para você levantar da cama todos os dias. Quando morre um atleta, quando morre alguém, como morreu? Estava bem, fazia ginástica não sei das quantas, academia não sei das quantas, fica todo mundo espantado. Por quê? Porque quem é o dono da vida é Ele. É Ele. Ele mata e Ele faz viver. Vive só quem Ele quer e morre quem Ele quer. Está lá no UTI, o médico diz não dura um dia, está andando por aí, comendo, bebendo, dormindo, está aí. Por quê? Porque Ele não quis, acabou. Ele é o dono. Ele é o dono da vida, da morte, de tudo. E você tem que reconhecê-lo em sua vida. Reconhecê-lo como dono, como tutor, como mantenedor e ter uma vida de agradecimento. Como é que você tem uma vida de agradecimento? Joelho no chão, todos os dias. Deus, vou dobrar o joelho todo dia. Se não dobrar diante de Deus, o diabo faz você dobrar. E não é só o joelho que o diabo faz você dobrar, não. O diabo faz você deitar no chão, rolar. Dobrar o joelho todo dia, dizer, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, eu sou pecador, preciso de Ti, olha aqui minhas misérias, todo dia, mas vou orar todo dia. Todo dia tem que orar. Não tem que orar todo dia. Só conversa com o pai quem é filho. Quem não é filho não gosta de conversar com o pai. Quem é filho gosta de conversar com o pai.
Quem não é filho não gosta de conversar com o pai, não tem. Viu? Não tem, não. Aí ele diz assim, versículo 10. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão, não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Eu quero dizer uma coisa para você. Eu gostaria que você guardasse isso na sua mente. Existem pessoas que estão tão contentes e felizes por aquilo que se tornaram, hoje abençoadas, felizes, salvas, que se esqueceram de buscar aquilo que Deus quer que eles sejam. Vou repetir de novo. Existem pessoas que estão tão felizes e contentes porque deixaram aquilo que eram e se tornaram uma outra pessoa. Estão tão contentes, tão felizes, que se esqueceram de buscar de Deus o que Deus quer que eles sejam. Estão contentes por si, se tornaram outras pessoas, abençoadas, inteligentes, cultas, e aí vai o pacote, inúmeras coisas. Mas espera um pouquinho. Será que eu estou contente com o que eu sou, com o que eu tenho? Eu estou contente com tudo que Deus fez? Mas será que era só isso que Deus esperava de mim? Eu estou contente, mas será que Deus está contente? Será? Pedro, abençoado, com 2 barcos cheios de peixe, descobre que Jesus tinha mais para ele. Você abençoado, saudável, rico, próspero, cheio de bênçãos, descobre que Deus quer mais de você. Deus quer mais de você. Deus quer de você, para você, uma vida espiritual. O objetivo de Deus não é te fazer uma bênção apenas e te abençoar. O objetivo de Deus é fazer você existir para o reino, no reino. Quem é você no reino de Deus? Você já parou para pensar nisso? O que você tem feito para o reino? Jesus olha e diz, eu farei de ti, eu farei de vocês. O que é nessa noite que Jesus olha para você e diz assim, eu farei de você uma fonte, eu farei de você luz, eu farei de você manancial, eu farei de você um abençoador, eu farei de você alguém que tenha socorro, eu farei de você alguém que ame, eu farei de você. Aonde você chegou não é tudo que Deus tem para você. Deus tem muito mais. Deus tem muito mais, mas não é para a sua poupança que Ele tem, nem para a sua conta bancária. Deus tem muito mais para realizar em você, dentro de você, aqui dentro de você. Você não tem anseio? Tem hora que você não se sente meio aqui assim que falido, meio assim que vazio, meio assim que devendo, meio assim que Deus, eu preciso de algo mais. Deus, me dá mais do teu espírito. Deus, me dê mais da tua palavra. Deus, me dê mais da tua unção. Deus, me dê mais do Senhor. Eu preciso mais de ti. Mude a sua cobiça, mude a sua busca por bens materiais, por busca por Deus. Vamos lá. Essa busca que você tem por viver bem, transfira ela em dizer, Senhor, eu quero te buscar mais, eu quero te ter mais. Oh Deus, o afinco que eu tenho dedicado a conquistar, a conseguir, eu vou voltar, eu vou converter isso, a buscar-te mais. Versículo 11, levando os barcos para a terra, deixaram tudo e os seguiram. Aqui foi no literal, né? Você tem condições de deixar tudo que ocupa o primeiro lugar, tudo que te preocupa, tudo que te deixa ansioso, tudo que te leva a pecar, tudo que te faz um ser humano medíocre, tudo que te faz incrédulo para seguir a Cristo? Você está disposto a deixar tudo para segui-lo?
Que tudo é esse? Qual é o tudo que você tem que deixar? Tudo que te afasta dele, tudo que te distancia dele, a soberba, a mediocridade, o pecado, a concupiscência. Essa cabeça ruim que você tem. Tem gente que tem cabeça ruim. Cabeça ruim, deixa essa cabeça ruim. Deixa esse coração ruim. Essa cabeça atormentada que você tem, que não te deixa em paz. Diz ao Senhor: Senhor, eu vou deixar essa cabeça ruim aos teus pés e vou começar a seguir a palavra, porque minha cabeça só tem me levado à destruição. Deixa esse coração pérfido, oscilante, duvidoso, maldoso, inconsciente, para segui-lo. Deixa tudo, meu irmão. Deixa esse dinheiro seu, deixa essa soberba sua, que te faz privilegiado, que te faz te sentir soberbo, para segui-lo, senão isso vai te levar à destruição. Deixa tudo. Deixa o que você sabe, deixa o que você pensa, deixa o que você conhece, deixa o que você gosta, deixa a sua personalidade, que tem sido um problema para você, deixa tudo. Qual é o tudo que você tem que deixar, meu irmão? Você está agarrado a isso tudo, e por isso você não consegue tê-lo na sua vida, por isso ele não tem estado no barco da sua vida, por isso ele não tem regido sua vida, por isso você está caótico, preocupado, ansioso, deprimido, nervoso, irritado. Deixa tudo que tem te ocupado, tudo que tem te martirizado, tudo que tem te feito alguém estranho a Deus. Deixa tudo para amá-lo, para servi-lo. Deixa tudo para entregar-se a Ele, para dedicar-se a Ele. Qual é o tudo que você tem que deixar? Qual é o tudo? O tudo que tem ocupado o lugar dele? O tudo que tem te feito um cristão distante dos propósitos, dos planos de Deus? Quantas vezes você se pega com dúvida da sua salvação? Quantas vezes você se pega se perguntando: se Jesus voltar hoje, será que eu subo? Se eu partir agora, será que eu vou? Até quando você viverá nessa inconstância? Até quando? Até quando os males que existem em sua alma tirarão de você o gozo da eternidade, o prazer de pensar no céu, de querer Deus, de buscar Deus? Ele vale tudo. Ele vale tudo. Tudo. Nada se compara a Ele. Nada. Pego tudo que você vive, ansioso, pesaroso, preocupado, soberbo, irritado, nervoso, descrente, incrédulo. Deixa tudo e diz: Senhor, eu vou te aceitar de novo, porque eu desconverti. Hoje as nossas igrejas são populadas de pessoas desconvertidas. Pessoas que perderam a direção, perderam o tino, que precisam converter-se de novo. Precisamos nos converter ao verdadeiro Evangelho. A Jesus que é tudo. Qual é o tudo que você tem que deixar para segui-lo? Porque você trocou Ele por preocupações, por valores, por interesses,